Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, tá? E nós vamos agora falar nesse vídeo, nós vamos falar aqui dos métodos mágicos, beleza? O conteúdo da aula anterior eu já criei uma pastinha 04 aqui, ó, avançando com o PHP, e todo o material que foi desenvolvido na aula anterior eu coloquei aqui dentro, tá bom? Tá? E aqui, ó, dentro da pasta www, né, eu vou deixar aqui apenas aqui o conteúdo, né, que vai ser desenvolvido nessa aula aqui, nesse vídeo aqui, tá bom? Então, eu quero falar para vocês, né, quero demonstrar para vocês a utilização aqui destes métodos aqui, tá bom? Esse último aqui não é um método mágico, tá? É só traits aí, beleza? Tá? Então eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo sobre os principais métodos mágicos aí que nós podemos utilizar aí, né, no desenvolvimento do PHP orientado a objetos, tá bom? E também quero falar aqui sobre traits, beleza? Então eu já deixei preparado aqui a nossa classe Student, né, que nós utilizamos aí na aula anterior, né? Porque nós vamos fazer os nossos exemplos aqui em cima dela, legal? Então, tá? Feito isso aqui, né? Nós vamos fechar aqui, e o primeiro exemplo que eu quero demonstrar para vocês aqui é a utilização aí do construct, tá bom? Então o construct nós já temos ele aqui, né, demonstrado, inclusive já falei aí no vídeo anterior, tá? Então vou só baixar aqui, dar um espaço aqui, dar um espaço aqui. E o construct, pessoal, ele é acionado quando nós, né, fazemos a construção de um objeto a partir de uma classe. Então, se nós abrirmos aqui a nossa classe student aqui, nós temos aqui, né, o método construct. Nós não temos o método construct, então vamos criá-lo, tá? Então, ó, vamos criar o método mágico construct aqui, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, tá, o método mágico construct, né? E aqui é o seguinte, nós precisamos declarar um tipo aqui, né? Se nós quisermos utilizar ele ou não, tá? Eu vou fazer apenas o seguinte aqui, né? Eu vou escrever aqui uma mensagem, tá? Utilizando, né, o nosso exemplo lá da aula anterior. Deixa eu pegar lá o código lá que já está escrito mesmo lá dentro do event aqui. Vamos pegar aqui um echo aqui, né? Vamos pegar esse echo aqui, copiar e nós vamos colá-lo aqui dentro, tá? Então, ó, aqui nós vamos dizer o seguinte, né? Aqui nós vamos falar o seguinte: método, fechar aqui para dar mais espaço, tá? Olha só, ele já está aparecendo lá, né? Método construct executado, tá? Então vamos salvar e ele está lá dizendo, ó, método construct executado. Meu construct tá errado aqui, não temos esse ter aqui, tá? Então, o que acontece aqui por debaixo dos panos? Sempre que eu vou fazer aqui uma, né, criação de um novo objeto, ele automaticamente vai executar o método construct se ele estiver definido dentro da classe. Então foi o que aconteceu. Assim que eu criei o método, o objeto aluno, né, a partir da classe student aqui, ele automaticamente executou este echo aqui. Então isso daqui é o que nós chamamos de construtor do objeto, tá bom? Nós temos também o destruct, tá? O destruct, ele, né, é o inverso do construct, beleza? Então ó, nós temos aqui o destruct, tá? E ele vai ser executado, tá, assim que o objeto for ser destruído, né, pelo script. Então, tá, nós vamos colocar aqui error,
tá? Erro. E aí, ó, o método, aqui tá faltando, né, um underline, tá bom, pessoal? Então, métodos mágicos no PHP são 2 underlines aqui, tá? E aqui é o destruct, tá? Destruct. Beleza, vamos salvar, tá? Então, ó, método construct executado, método destruct executado, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, né? O PHP, ele executa de cima para baixo, tá bom? Então, ele vai executar todos os itens aqui. Quando ele chega no final aqui, ele vai finalizar o script, então ele já vai automaticamente destruir os objetos. Então, sempre que um objeto for destruído, tá? O método destruct é executado antes da destruição e depois o objeto será destruído da memória. Beleza, pessoal? Então, esse é o propósito aí do destruct, beleza? Agora nós vamos conhecer aqui o clone, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui o clone. Aqui eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o clone aqui, né? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, aluno 2, tá bom? Aluno 2, ele vai ser clonado, tá bom? De aluno, tá? E aí nós vamos dar aqui um var dump aqui, tá? No aluno 2, tá bom? Aluno 2. Então, ó, vamos salvar e eu tenho aqui, ó, aluno 2, né? Nota aqui, ó, que o primeiro aluno que foi criado aqui em cima, ele não é o mesmo objeto, né? Esse aqui é o objeto 2, aqui tá o objeto 3 aqui, né? Nós também não definimos aqui o primeiro nome, né? Vamos fazer isso, tá? Vamos fazer isso no construct aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, então, ó. Aqui, ó, no construtor aqui, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero, tá? Definir aqui uma string, tá? Para o first name, tá? First name. Uma string aqui para o last name. Last name, tá? E nós vamos definir aqui uma string aqui para o e-mail, tá bom? Então, vamos tipar aí os nossos dados aí, beleza? Tá? E aí o seguinte, né? Nesse construct aqui, ó, nós temos aqui, ó, o this, tá? O this first name, ele vai, né? O this first name, ele vai receber first name, né? Legal? Aqui é igual, tá? Aqui o last name aqui, tá? Last name, ele vai receber, né? O last name, tá bom? E o e-mail, tá? Vai receber, né? O e-mail, tá? Então, temos salvo aqui, vamos ver o que está dando de errado aqui. É porque aqui o meu last name aqui tá com um N maiúsculo no name e aqui em cima tá minúsculo, né? Então vamos salvar. E aí ele deu um erro fatal, né? Vamos ver qual foi o erro fatal aqui. Ele está esperando aqui, né? 3 argumentos e aqui nós não colocamos nenhum argumento, né? Então é isso, tá bom? Então vamos lá. Yuri é o first name. E aí depois nós temos o Gomes. E aí depois nós temos aí 34, né? Então vamos salvar aqui. E ele está dizendo que o terceiro argumento, né? Tem que ser uma string, tá? Então vamos lá, né? É uma string, então vamos colocar, tá? Beleza, então ó, método construct executado, certo? E aqui nós temos aqui, né? Os valores que estão dentro dos atributos deste objeto student aqui, tá? E no clone, observa aqui, ó, que o clone, né? Ele copiou todos os dados que estavam lá no primeiro objeto, né? E colocou aqui também, né? E nós podemos fazer o seguinte, tá? Aqui, tá bom? Aqui, ó, no aluno 2 nós podemos acionar, né? O set first name,
nós vamos colocar Lívia, tá? Aí também nós podemos acionar aqui, né, o set last name, né? Last name, e nós podemos acionar aqui o e-mail, né? Então, ó, e-mail. Na verdade aqui, acho que eu cometi um erro aqui, né? Aqui eu cometi um erro aqui. Aqui nós vamos colocar aqui o e-mail, né? yuri@servidor.com.br, né? Ok, vamos salvar aqui e tá? A nossa idade aqui, ela não foi inicializada aqui, né? Então vamos lá, age, e aqui nós vamos colocar age, né? E aqui nós vamos colocar aqui uma string age, né? Então, beleza, tá lá agora direitinho, né? E aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Então, aqui nós vamos colocar aqui, ó, set, né? Nós temos o set e-mail aqui, nós não temos, né? Nós só temos o que? Nós temos o get e-mail, set e-mail. Nós temos aí o set e-mail também, tá? Então vamos lá, set e-mail, tá? E no set e-mail nós vamos colocar o seguinte: nós vamos colocar livia@servidor.com.br, tá? E no age, né? Nós temos aqui o set age. Acho que nós não criamos aqui o age, né? A idade, né? Então vamos criá-lo aqui, tá? Age aqui, eu quero criar aqui, né? Set em get e o set, beleza? Então temos aí agora, né? Ele criado aí, e vamos, né? Setar aqui a idade, tá? Então nós temos aqui aluno 2, tá? E set age aqui nós vamos colocar 32, beleza? Então, ó, salvando aqui os dados, né? Então nós temos aí o nosso primeiro objeto. O segundo objeto, ele foi clonado, né, do objeto 1, e depois eu alterei os dados aí, tá bom? Então notem aqui, ó, que eu tenho dois objetos diferentes, tá? Olha só a referência aqui 3 e a referência aqui 2, né? E aí, onde é que entra o método clone aqui na parada, tá? O método clone, ele é executado sempre que a instrução clone for chamada, né? Então, ó, eu vou pegar aqui, vou duplicar essa aqui, tá? E aqui nós vamos colocar aqui o método mágico clone, tá bom? E aí nós vamos dizer o seguinte aqui, né? Aqui, tá? Nós vamos colocar aqui o accept. Vamos ver qual foi a outra cor que eu defini lá no nosso framework. Pra gente... Cadê? CSS aqui. Warning, accept e error, né? Então tem só esses três aí. Então tá bom. Aqui nós vamos colocar aqui, né, o accept, então. Accept, tá? Então salvei aqui, né? E aí o seguinte, método destruct executado negativo. Aqui é o método clone que foi executado, tá? Método clone, tá bom? Então, ó, é isso que acontece, tá? Se você, né, chegar a utilizar essa instrução clone aqui para clonar um objeto, tá bom? Se dentro, né, desse objeto aqui existir, tá, o método clone, beleza? Ele vai executar automaticamente o conteúdo que está dentro do método clone, beleza? Então tá aqui, ó, o método clone executado, método construct executado. Quando você vai construir um objeto, inicializar um objeto, o construct é executado. Quando você clona um objeto, o método clone é executado. Quando você destrói, né, um objeto, o método clone, o método destruct é executado. E aqui ele executou duas vezes, por quê? Porque eu estou destruindo dois objetos,
tá bom? Que é o objeto 2 e o objeto 3. Então, por isso que ele executou o destruct duas vezes. Beleza, pessoal? Então, feito isso, né? Vamos agora conhecer o próximo método mágico aqui, que é o call. Aliás, o método call não. Vamos começar aqui pelo método set, tá? Acho que vai ficar melhor aí. Então, vamos ver aqui o método set. Para isso, eu vou voltar aqui na minha classe student aqui e eu vou criar aqui o seguinte, né? Eu vou criar um novo atributo aqui, tá? E aqui, pessoal, é um exemplo didático, tá? Exemplo didático aqui. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, dados não mapeados, tá? Eu nunca que eu vou criar um nome de um atributo dessa forma aqui, mas é o seguinte, eu quero usar esse nome dados não mapeados para que fique mais didático aqui a explicação, para que vocês entendam, né, a utilização aí do método set, beleza? Então, ó, o método set ele é acionado quando você tenta acessar uma propriedade que não existe ou então que ela não é autorizada, né? Ela é privada, tá bom? Então aqui eu estou tentando, aqui eu tenho dados privados e também existem dados aí que nós podemos simular, né? Que não existem, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui o seguinte, aluno, tá? Lá no aluno 2, né? Vamos ver aqui, ó, aluno 2, né? Nós vamos fazer o seguinte. Lá a propriedade first name, tá? Ela é privada, né? Eu não consigo fazer o acesso dela, né? Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos alterar aqui, só para ficar. Aqui nós vamos alterar aqui para público, tá bom? Last name nós vamos colocar aqui privado, tá? E o e-mail aí nós vamos deixar privado e o age nós vamos deixar aí protegido, beleza? Feito isso aqui, nós vamos fazer o seguinte então, tá? Nós vamos agora lá no aluno 2, né? Aluno 2. E agora nós conseguimos acessar aqui o first name, né? E aí o first name aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui Thalita, tá? E aí nós vamos salvar, né? Vamos ver, né? Ele executando lá dentro do set aqui, né? Nós não demos aqui um var dump, então ele não alterou, né? Então não mostrou pra gente, né? Então vamos duplicar e vamos abaixar isso daqui, vamos salvar. E agora tá lá dentro do set, né? Nós alteramos aí o first name, Thalita, né? Tudo certo, né? Então o public aqui, né? Nós conseguimos acessar normalmente, tá bom? E aí, né? Nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Vamos tentar aqui acessar uma propriedade privada, né? A propriedade privada aqui, nós vamos colocar aqui, ó, aluno 2, né? E aqui, né, se a gente colocar aqui, ó, last name, né, nós não vamos conseguir acessar, ele vai dar um erro lá, né? Então nós vamos colocar aqui Barbosa, tá bom? Então, ó, vamos acessar, ele vai dar um erro lá, tá bom? Beleza, então, ó, vamos comentar aqui, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos colocar aqui aluno 2, tá? E aí nós vamos dizer o seguinte, aqui eu tenho lá first, last, e-mail, dados não mapeados e age, né? Nós vamos colocar aqui, vamos criar uma propriedade aqui, né? Nós vamos colocar aqui altura, tá? Altura, e essa altura aqui nós vamos dizer que é 1 metro, tá bom? 1 metro, então vamos salvar. E notem, né, que nós, tá, criamos uma propriedade dessa forma aqui, beleza? Nós criamos essa propriedade dessa forma. Pessoal, isso daqui não é muito legal, tá? O PHP permite isso daqui porque ele é uma linguagem extremamente flexível. Mas suponha que você está fazendo aqui um desenvolvimento e você está querendo digitou uma letra errada, né?
e de uma propriedade realmente que existe, mas você digitou uma letra errada, né? Quer ver? Por exemplo, aqui, ó, o que eu tô querendo dizer é isso daqui. Eu vou pegar esse first name aqui, vamos dizer que eu quero alterar ele novamente, tá? Mas por um descuido eu esqueci o R, né? E aí, ó, vamos salvar. E olha só, eu acabei de criar uma outra propriedade para esse objeto aluno, né? E isso aqui está errado, tá bom? Então, nós vamos fazer, através da utilização do set, né? Nós vamos colocar dados que não estão mapeados originalmente dentro do objeto. Originalmente, o nosso objeto ele só possui essas propriedades aqui. Não tem uma outra propriedade nova aí, né? Não tem nenhuma outra propriedade além dessas aí. Qualquer outra coisa que aparecer aí foi erro, né? Ou foi criado, né? De uma outra forma, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar aqui o set aqui, né? E aí nós vamos fazer assim, ó, vamos pegar ele aqui, vamos duplicar esse aqui, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, set, né? E aí dentro do set aqui, nós vamos dizer o seguinte aqui, nós vamos colocar aqui, né? Um name e também nós vamos colocar aqui um value, tá bom? E aí, isso daqui é padrão aqui do PHP, né? Você vai colocar aqui o nome da propriedade e o valor dessa propriedade, né? E aí, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Método set executado, né? E aí, nós vamos fazer o seguinte aqui, this, tá? Dados não mapeados, nós vamos colocar dessa forma aqui, ó. Name, tá? E value, tá bom? Então, ó, vamos salvar isso daqui e olha só o que aconteceu lá, né? Quando eu tentei criar um atributo que não existe, como esse daqui, né? Originalmente não existe esse atributo aí, então ele foi criado. Quando eu faço isso, o método set ele é executado automaticamente, ele entra em ação, tá? Ó, método set executado. E o que ele fez? Ele pegou essa propriedade aqui e o seu valor e ele atribuiu automaticamente aqui dentro dos dados não mapeados. Isso aqui é legal, né? Porque isso me permite verificar se tem algum dado incorreto, né? Que foi alguma propriedade que foi criada indevidamente, tá? Então o set aí ele serve para isso daí, tá bom? Para você conseguir mapear dados aí que não dados que não foram mapeados, né, em sua gênese, né, na gênese do objeto. Legal, pessoal? Falando agora vamos falar aqui do get, né? Deixa eu subir aqui para cima. Então olha só aqui, tá? O get, pessoal, ele serve para você obter os dados, tá? De propriedades que não existem, tá bom? Então olha só aqui, né? Originalmente falando aqui, o first name aqui, ele não existe e ele tá dentro aqui, ó, de dados, né? Não mapeados aqui, né? Então olha só, quando a gente tenta, né, acessar aqui um conteúdo, né, um dado que ele não foi originalmente mapeado aqui, o get ele entra em ação, né? Vamos fazer isso através de um exemplo que fica muito melhor exemplificado, né? Então vamos duplicar aqui e aqui nós vamos colocar aqui o get, tá? No get nós só temos aqui o name, beleza? E aí é o seguinte, vamos alterar aqui get, tá? E aí, esse get aqui, ele vai fazer o seguinte aqui. Se, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui, o get, né? O método get executado. E nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui nós vamos, tá?
nós vamos criar aqui, ó. Nós vamos criar aqui. Qual propriedade aqui que eu vou colocar aqui? Peso. Vamos colocar aqui peso, tá? Então, ó, salvando aqui o peso, né? Nós vamos dizer aqui que o peso é 35 quilos, né? Então, vamos salvar e nós temos um peso lá, né? Ó, o peso aqui, ele, né, está aqui dentro, tá bom? Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui no student aqui, vamos pegar esse echo aqui, né? Vamos copiá-lo aqui e aí nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Echo, né? O peso é, né? O peso é, tá? E aí nós vamos dizer o seguinte, aluno 2 peso, tá? Vamos salvar e vamos ver o que ele está mostrando aqui, ó. O método get foi executado, o peso é, mas ele não trouxe o peso. Por quê? Porque o peso ele está dentro, né, dos dados não mapeados, porque o set entrou em execução, tá certo? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, né, para a gente pegar o peso direitinho, né? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, se, tá, o this se o this data name não for vazio, tá bom? E aí nós vamos retornar alguma coisa. Então, ó, nós vamos retornar, tá? This, tá bom? Aqui não é data, né? Aqui é dados não mapeados, tá? Então aqui, ó, dados não mapeados, nós vamos retornar e nós vamos retornar ele na posição name, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Do contrário, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, else, tá bom? E aí nós vamos imprimir isso aqui na tela, né? É o seguinte, erro, tá? Erro. E aí nós vamos dizer o seguinte aqui, name não encontrado, tá? Então vamos salvar. E olha lá, ele já está aparecendo lá, o peso é 35 quilos, né? Então, o que que eu fiz aqui, né? Eu verifiquei se os dados, eu criei um dado que não existe aqui. Originalmente no meu objeto não existe a propriedade peso, então ele foi criado aqui, tá? A propriedade peso não existia, ele foi criado aqui. Então, como eu criei ele aqui, na hora que eu criei ele aqui, na hora que o PHP passou por aqui, né? Ele identificou que esse peso ele não existe nas propriedades e acionou o set. E aí ele acrescentou, tá, essa nova propriedade aqui, ó, dentro dessa string dados não mapeados. Depois, né, eu tentei acessar essa propriedade peso, certo? E aí eu estou tentando pegar uma propriedade que não existe. Como essa propriedade não existe, né, o método mágico get entra em ação, tá? Então, o get foi executado, ele vai pegar o nome da propriedade automaticamente, ele vai verificar essa propriedade name existe dentro de dados não mapeados? Existe. Se existir, então, né, ele retorna. Se ela não existir, aí ele vai retornar aqui esse dado aqui, beleza? Ele vai dizer que esse name não existe, beleza? Só que esse else aqui, da forma como eu estruturei essa lógica aqui, isso nunca vai acontecer, porque o set sempre vai ser executado, tá? Então, né? Então essa lógica else aqui, ela só vai funcionar se eu retirar esse set aqui. Beleza, pessoal?
Então é isso daí, tá? Nós vamos paralisar esse vídeo por aqui e amanhã nós continuamos, né? Depois, né? Nós continuamos aqui esses conteúdos aqui, tá bom, pessoal? Para o vídeo não ficar tão extenso. Então, desejo aí um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.